Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a chamada gravidade terrestre efetiva. A gente vai ver que devido ao movimento da Terra, de rotação em torno dela mesma, surgem forças de inércia e, em particular, a força centrífuga, ela gera um efeito que vai estar sempre presente. Esse efeito ele vai alterar um pouquinho o campo gravitacional. A gravidade que a gente efetivamente sente, ela tem uma magnitude e uma direção um pouco diferente daquela gerada pela distribuição de massa. É isso que a gente vai chamar de gravidade efetiva. E o objetivo aqui é calcular essa magnitude e essa direção em função da latitude. Bom, a Terra gira em torno dela mesma com uma velocidade angular. A gente pode calcular essa velocidade angular, pega o quanto ela rodou em um dia, 2π, e divide por esse intervalo de tempo de um dia, 86.400 segundos. É aproximadamente isso. Essa velocidade não é exatamente constante, mas esse termo não constante é completamente desprezível. E além disso, o intervalo de tempo aqui também não é exatamente 86.400 segundos, é um pouco menos que isso. Mas com uma excelente aproximação a gente pode considerar esses números. E aí a velocidade angular de rotação da Terra é 7 vezes 10 na menos 5, aproximadamente, radianos por segundo. Vamos fixar um sistema de referência S' na Terra. Pode ser no centro da Terra, a origem de S'. E como a Terra está girando, tem uma aceleração centrípeta, então o referencial fixo na Terra vai ser um referencial não inercial. E aí vão surgir aquelas forças de inércia que a gente discutiu nos vídeos anteriores. Esse ômega, essa velocidade angular, é constante, aproximadamente constante, então a gente pode desprezar aquela força transversa, ou força de Euler. E, por enquanto, eu não vou considerar os efeitos dinâmicos, então vou considerar só os efeitos que vão estar sempre presentes aqui na Terra, independente se a partícula está se movendo ou está parada. Então eu não vou considerar, por enquanto, a força de Coriolis, que depende, que ela aparece apenas quando a partícula está se movendo. Então o que sobrou aqui, que vai ser relevante, é a chamada força centrífuga, que depende desse ômega. Então vamos pegar uma partícula aqui na Terra, pode ser uma porção da Terra, pode ser uma maçã numa árvore, pode ser uma porção do oceano. Vamos assumir que essa partícula tem massa m e vamos escrever a força nessa partícula no referencial S', não inercial. Então, força, lembra que quando eu estou no referencial não inercial, tem que incluir as forças de interação e as forças de inércia. Então, isso aqui vai ser igual à força de interação, devido ao campo gravitacional gerado pela Terra, então massa da partícula, aceleração da gravidade na posição da partícula. Vamos chamar de R', o vetor posição, nesse sistema de referência S'. Mais a força centrífuga. A força centrífuga é menos massa da partícula, vetor ômega, produto vetorial, vetor ômega, produto vetorial R', vetor posição na partícula. E ainda tem as demais forças que eu não vou estar interessado. A força que a árvore está fazendo na maçã, a força que o sol está fazendo nessa maçã, etc. Então, todos esses demais termos aqui eu não preciso considerar. Eu vou olhar só para esses dois primeiros. Então, esses dois primeiros, eu vou colocar em evidência o m. E o que sobrar aqui, eu vou chamar de gravidade efetiva. Observem que eu estou fazendo algo bem parecido com o que eu fiz no vídeo anterior, quando eu falei das forças de maré. Só que lá, o que eu estava interessado era a força que o Sol estava fazendo na maçã. E aqui eu estou fazendo o contrário, estou interessado na força que a Terra faz na maçã e essa força inercial, essa força centrífuga. Bom, mais os 3 pontinhos aqui. E aí, essa gravidade efetiva terrestre agora, no vídeo anterior foi a gravidade efetiva solar, depende da posição da maçã,
vai ser o campo gravitacional na posição da maçã menos ômega vetorial R'. Aqui tem uma figura onde a gente pode ver como é esse campo gravitacional efetivo. Então aqui está a Terra, ela está rodando em torno desse eixo aqui, com velocidade angular de magnitude ômega. O centro da Terra está aqui, O'. Aí eu peguei algum ponto, qualquer ponto aqui na superfície da Terra, e eu desenho inicialmente o campo gravitacional devido à distribuição de massa. São essas setas em amarelo, esses vetores amarelo. Então vamos pegar esse ponto aqui, por exemplo. Aqui está o vetor amarelo, campo gravitacional devido à distribuição de massa, o nosso G, apontando sempre para o centro da Terra. Estou assumindo que a Terra é uma distribuição esférica de massa. Então aqui eu tenho o G. Agora, esse termo aqui está associado à força centrífuga, menos de um fator m, menos da massa, ele é a força centrífuga, é uma aceleração centrífuga. Ele é sempre radial para fora. Aqui está o eixo de rotação. Então, se eu estou nesse ponto aqui, esse termo radial para fora é essa setinha em verde. Essa aqui, aceleração centrífuga. Menos ômega vetorial R'. E aí, quando eu somar esses dois termos aqui, vai me dar a setinha em vermelho. Setinha em vermelho é justamente essa gravidade efetiva, nesse ponto aqui. Aí eu desenhei para alguns pontos, o campo gravitacional que a gente efetivamente sente é esse campo em vermelho. Olhem como ele é diferente do campo em amarelo, o campo da gravidade devido à distribuição de massa. É óbvio que aqui está exagerado um pouco no desenho, né? Mas o que a gente tem que perceber é que ele distorce um pouco esse campo gravitacional devido à distribuição da Terra, esse campo G de interação. Essa distorção é pequena porque esses vetores em verde associados a essa força, essa aceleração centrífuga, eles são bem pequenos. Aqui no desenho está um pouco exagerado. E observem também que quando eu vou me aproximando dos polos, o raio de giração fica menor. A gente já viu que a magnitude desse termo aqui depende do raio de giração, a distância do ponto até o eixo. E aí, nos polos, eu não vou ter esse termo aqui. Não tem força centrífuga. E aí, o campo gravitacional efetivo coincide com o campo gravitacional de interação. Só nos polos. E tem essa simetria. Se eu pegar a latitude aqui, vamos pegar esse ponto aqui. Aqui seria o Equador. E esse ângulo aqui, vamos chamar de lambda, é a latitude. A magnitude dessa gravidade efetiva, ela tem uma simetria se eu trocar lambda por menos lambda. Então, se eu estou no hemisfério norte ou no hemisfério sul, na mesma latitude, a magnitude dessa gravidade efetiva tem o mesmo valor. Vamos calcular justamente essa magnitude próxima à superfície da Terra. Então, a magnitude dessa gravidade efetiva é justamente a raiz quadrada do vetor g efetivo escalar ele mesmo. Então, vou pegar esses dois termos aqui, tomar o produto escalar com ele mesmo. Vamos fazer direto aqui. Eu vou ficar com g quadrado, primeiro termo. O segundo termo vai ser a magnitude disso aqui vezes ela mesma. Magnitude da aceleração centrífuga, a gente já viu isso no vídeo onde eu discuto forças de inércia. Isso é ômega ao quadrado, raio de giração. Então vai ficar ômega ao quadrado, raio de giração, tudo isso ao quadrado. E esse raio de giração, se eu tiver nesse ponto aqui, por exemplo, é essa distância
aqui. Aí eu olho para esse triângulo retângulo. Hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. Então, o que eu quero é justamente o cateto adjacente. É o raio da Terra, cosseno lambda. Essa distância aqui é o raio da Terra, vamos chamar de Rzão. Então, ômega ao quadrado, R, cosseno da latitude. Tudo isso ao quadrado. E aí tem os termos cruzados. Tem um sinal de menos aqui. Então, menos 2 vezes esse escalar isso aqui. Tem que ter um pouquinho de cuidado. Ômega vetorial, abre parênteses de novo, ômega vetorial R'. Vamos calcular esse produto escalar assim. Está aqui o Rzão, o raio da Terra. Aqui também está o Rzão ao longo do Equador. Aqui é a latitude lambda. Estou interessado nesse ponto aqui, que está lá próximo à superfície da Terra. Aqui eu tenho campo gravitacional de interação, o G. E a aceleração centrífuga é radial para fora, tá para cá. Só que eu vou desenhar não a aceleração centrífuga, que tem esse sinal de menos, mas só o ômega vetorial R'. Tá aqui. Se esse ângulo aqui é lambda, esse ângulo aqui também vai ser lambda. E agora fica fácil calcular esse produto escalar. G escalar ômega vetorial R' é igual ao módulo do primeiro, que é G, módulo do segundo, que é ômega ao quadrado vezes o raio de giração, que é R cosseno lambda, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é cosseno lambda. Então, a gravidade efetiva, magnitude dela, é raiz G² mais ômega ao quadrado R cosseno lambda, tudo ao quadrado, menos 2 vezes isso aqui, G ômega ao quadrado R cosseno ao quadrado de lambda. Vamos colocar o G em evidência. Aí o G², ele sai como G da raiz. G, raiz 1, mais, aqui vai sobrar ômega ao quadrado R cosseno lambda, sobre G, tudo ao quadrado, menos 2, ômega ao quadrado R sobre G, cosseno ao quadrado de lambda. E vamos notar o seguinte agora. Vamos fazer uma estimativa de quanto vale ômega ao quadrado R sobre G. O ômega a gente viu que é 7 vezes 10 na menos 5 radianos por segundo. Tudo isso ao quadrado. O raio da Terra, 6,4 vezes 10 na 6 metros. Vamos colocar 6 vezes 10 na 6 metros. E eu ainda divido pela gravidade, 9,8. Vamos estimar por 10. Isso vai dar aproximadamente... Aqui eu vou ter 7 vezes 7 vezes 6. Aqui vai ficar 10 na menos 5 dividido por 10 a 10 na menos 6. Cancela esse 10 na 6. E ainda tem um 10 na menos 5 devido a esse fator quadrado. Então sobrou 10 na menos 5.
Esse 7 vezes 7, 49, vezes 6 dá quase 300. Isso dá aproximadamente 300 vezes 10 na menos 5. Ou aproximadamente 3 vezes 10 na menos 3. Notem que esse número é adimensional. Então, como esse número é muito pequeno, e aqui eu tenho esse número muito pequeno ao quadrado, então posso desprezar esse termo aqui. E vou manter só esse. Então, fiquei com gravidade efetiva, magnitude, é G, 9,8, vezes raiz quadrada de 1 menos 2 ômega ao quadrado R sobre G, cosseno ao quadrado de lambda, mais os termos de ordens superiores. Estou desprezando. Então, aqui é um aproximado. E vou expandir essa raiz em série de Taylor para escrever de uma maneira um pouco mais bonita. Isso aqui é 1 mais uma coisa pequena na potência 1 meio. Então, vai ficar 1. Cai o fator 1 meio. Então, menos. Aí, soma esse fator 2 aqui. Ômega ao quadrado R sobre G. Cosseno ao quadrado de lambda. Mais os termos de ordem superiores. Essa aqui é a magnitude da gravidade efetiva. Notem que ela tem a simetria no ângulo lambda, na latitude. Então, a magnitude é a mesma no hemisfério norte e no hemisfério sul, para a mesma latitude. Notem que esse termo aqui é proporcional a 10 na menos 13, então essa correção é 1 milésimo do valor da gravidade de interação. Então, é uma correção bem pequena, praticamente imperceptível para a gente. E ela vai caindo conforme o ângulo vai aumentando. Ela depende do cosseno ao quadrado de lambda. Então, lá no equador, ela é máxima, esse termo aqui. E conforme o ângulo vai aumentando até chegar nos polos, mais π sobre 2 ou menos π sobre 2, isso aqui está indo para zero. Lá nos polos, isso aqui é zero. E aí a gravidade efetiva tem a mesma magnitude da gravidade de interação. Vamos ver agora a direção dessa gravidade efetiva. Então, a gente pode fazer assim. Está aqui o centro da Terra. Está aqui o campo gravitacional de interação, o G. Aqui eu vou desenhar o vetor ômega, vetorial R'. E esse em amarelo menos o vetor em verde vai me dar a gravidade efetiva. Está aqui. Eu quero agora justamente esse ângulo aqui, que eu vou chamar de epsilon. É o ângulo entre o vetor gravidade efetiva e o vetor gravidade, em termos de interação. Eu quero esse ângulo em função da latitude lambda. Notem que se esse ângulo aqui é epsilon, esse ângulo aqui também é epsilon. Justamente esse ângulo que eu quero. No desenho é fácil encontrar esse epsilon, a gente pode usar a lei dos senos. Seno de epsilon sobre a magnitude desse vetor em verde, que é ômega ao quadrado R cosseno lambda, é igual ao seno desse ângulo aqui, que é justamente a latitude lambda, dividido pela magnitude do vetor em vermelho, que é a gravidade efetiva. Então, daqui eu tiro que seno de epsilon, que é o que eu quero encontrar, ômega ao quadrado R cosseno lambda, seno lambda, sobre gravidade efetiva. E aí eu vou colocar esse valor de gravidade efetiva que eu encontrei agora há pouco. Seno de epsilon igual ômega ao quadrado R. Vou multiplicar por 2 e dividir por 2.
Aí aqui em cima eu vou ficar com 2 cosseno, seno. Vai ser igual a seno de 2 vezes o ângulo. Seno de 2 lambda. Dividido por 2. E a gravidade efetiva. A gravidade efetiva, nessa expressão de cima aqui, é a gravidade G de interação vezes esse parênteses aqui. Vamos escrever assim: 1 menos ômega ao quadrado R sobre G cosseno ao quadrado de lambda, na menos 1. E aí eu vou expandir em série de Taylor de novo esse termo aqui. Eu vou escrever como 1 cai o menos 1, fica mais ômega ao quadrado R sobre G cosseno ao quadrado de lambda. Observe que eu sempre posso ficar fazendo essa expansão, porque esse termo aqui é muito pequeno. E aí eu vou ficar com isso aqui vezes isso aqui. Mas notem que esse primeiro termo já tem um termo que depende de ômega ao quadrado R sobre G, que depende de 10 na menos 3. Aí quando eu pegar esse termo que depende de 10 na menos 3 e multiplicar por esse aqui, que também depende de 10 na menos 3, vai ficar um termo que é da ordem 10 na menos 6. Desprezível. Então posso manter só o produto desse aqui com o 1. Então esse seno de epsilon é aproximadamente ômega ao quadrado R sobre 2G seno de 2 lambda. E, como esse termo é muito pequeno, é da ordem de 10 na menos 3, esse seno de epsilon é muito pequeno, então ele é aproximadamente epsilon. Então o ângulo que me dá a diferença entre a gravidade de interação e a gravidade efetiva, a gente está chamando de epsilon, é ômega ao quadrado R sobre 2G seno de 2 vezes a latitude, mais os termos de ordens superiores que a gente está desprezando. Ordem ômega ao quadrado R sobre G ao quadrado ou superiores. Esse ângulo aqui é chamado de ângulo de deflexão estática. Estático porque ele está sempre ali, independente se a partícula está em movimento ou não. Se a gente pegar um fio de prumo, que é um barbante com uma massa na ponta, e deixar ele no equilíbrio, na posição de equilíbrio dele, ele não vai ficar equilibrado ao longo dessa linha G aqui. Ele vai ficar equilibrado ao longo dessa linha G efetivo. Ele sente a gravidade efetiva. Então, a vertical que a gente observa de fato, ela não é exatamente normal, perpendicular à superfície da Terra. Ela tem esse ângulo de deflexão estática aqui, epsilon, que obviamente é muito pequeno. Ômega ao quadrado R sobre G é 10 a menos 3. Notem aqui como aparece 2 vezes a latitude. Essa deflexão é zero no equador. Vai aumentando, depois começa a diminuir. Quando chegar lá no polo norte ou no polo sul, ela vale zero de novo. Que dá para ver mais ou menos desse desenho que eu coloquei aqui, né? Observe que aqui não tem deflexão entre a linha amarela, o vetor amarelo, e o vetor em vermelho. Aí vai aumentando, aqui assim ele vai ser máximo, e quando chegar aqui ele vai ser zero de novo. E notem agora que essa deflexão ela depende do seno de 2 vezes a latitude. Então, se eu estou num hemisfério, ela tem um sentido, um sinal, e se eu estou no outro hemisfério, ela troca de sinal. Então, o ângulo de deflexão estática depende do hemisfério. Se eu estiver, então, no hemisfério norte, então o lambda é maior ou igual a zero. Maior, né? Igual a zero no equador. Então, lambda é maior que zero. O seno de 2 lambda é maior ou igual a zero. Ele vai ser zero lá no polo norte. E aí eu tenho uma deflexão estática positiva. O epsilon maior ou igual a zero. Não nula, né? Exatamente esse desenho que eu tenho aqui. Esse aqui seria no polo norte. O epsilon aumentando nesse sentido aqui,
é o epsilon positivo. Então aqui eu tenho um epsilon positivo, e aí você vê que a deflexão, gravidade efetiva, ela aponta para o sul. A gente pode ver desse desenho aqui também. Estou nessa posição aqui. A gravidade efetiva, o vetorzinho vermelho, foi defletido na direção sul. Exceto lá no Polo Norte. E se eu estiver no hemisfério sul, o lambda vai ser negativo, o seno de 2 lambda vai ser menor ou igual a zero, vai ser igual a zero lá no Polo Sul, o epsilon vai ser menor ou igual a zero, e aí a deflexão vai ser para o norte. Vou para o hemisfério sul, esse ângulo aqui, lambda, ele encolheu, ele vai começar a aparecer desse lado aqui. Se a gente olhar nessa figura, a gente pode ver que o vetorzinho vermelho, a gravidade efetiva, nessa posição, foi defletida na direção norte. Vamos fazer um exemplo para a gente ter uma estimativa numérica do valor dessa deflexão. Bom, eu peguei aqui o prédio mais alto do mundo, pelo menos na atualidade. É um prédio em Dubai chamado Burj Khalifa. Está aqui a foto dele. E aqui tem uma escala para a gente ter uma noção do tamanho dele. Aqui tem as pirâmides do Egito, Torre Eiffel. Aqui eu acredito que seja as Torres Gêmeas. E aqui está esse prédio em Dubai, o mais alto do mundo. Ele tem uma altura de 830 metros e Dubai está na latitude 25 graus norte. Então, o lambda que a gente vai usar é mais 25 graus. Eu quero saber qual é a distância até a linha vertical, ou seja, a linha normal, perpendicular à Terra, lá no topo do prédio. Então, tenho essa situação aqui. Aqui está o centro da Terra. Aqui está a linha radial saindo do centro da Terra. E aqui está a superfície da Terra, onde o prédio foi construído. O prédio vai ser construído a partir de fios de prumo. Ele não vai ser construído, portanto, ao longo dessa linha radial apontando para o centro da Terra. Ele vai ser construído ao longo da linha, ao longo da gravidade efetiva. Então, se a gravidade efetiva está aqui, estou exagerando, né? O prédio vai ser isso aqui. Aqui está a altura H do prédio. E esse ângulo aqui é justamente o epsilon, a deflexão estática. Eu quero saber essa distância aqui, lá no topo do prédio. Então, a distância do topo do prédio até a linha radial passando pelo centro da Terra. Essa distância vamos chamar de delta. Vamos desenhar a latitude. Aqui está a latitude lambda, no nosso caso 25 graus. Então, desse desenho, como esse epsilon é muito pequeno, isso aqui é aproximadamente um triângulo retângulo. Aqui tem uma hipotenusa, cateto adjacente e cateto oposto. Então, delta, aproximadamente, H, seno de epsilon. E aí eu pego o seno de epsilon que eu tenho justamente aqui. Está aqui ele. Coloquem lambda 25 graus. Coloquem o ômega que a gente tinha antes, o 7 vezes 10 na menos 5 radianos por segundo, elevem ao quadrado. O raio da Terra, 6,4 vezes 10 na 6 metros. E o G, 9,8. Isso vai dar aproximadamente 1,1 metros. É pequeno, mas é algo que não é totalmente desprezível, né? Existe 1,1 metros em altura do prédio aqui, 830 metros. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo eu continuo falando sobre a Terra, efeitos gerados pela rotação da Terra, mas aí eu vou considerar efeitos dinâmicos. Então vai aparecer a força de Coriolis. Então até lá, pessoal.